Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Comigo está tudo ótimo. Eu peço a você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando o meu canal a crescer. Mais de 80% das pessoas que estão visualizando os vídeos são pessoas não inscritas. Então, peço a você, se inscreva, me ajuda, assista os vídeos até o final. Tem bastante conteúdo bom já. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como acalmar uma turma agitada, né? A gente vê muitos professores falando: minha turma está muito agitada, grita muito, fala muito alto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Como você pode fazer, o que você pode fazer, professor, professora, para acalmar a sua turma em sala de aula. A educação infantil também, gente, né? Assim, os professores falam também muito que as crianças também muitas vezes estão muito agitadas. Muitas dessas crianças moram com os pais, não tem outras crianças. Então, assim, quando vão para a escola, elas querem brincar mesmo. Principalmente a educação infantil, que eu falo, educação infantil, crianças de maternal, de crianças de 3, 4, 5 anos. E fundamental também, no médio também. Então, assim, vou trazer algumas diquinhas de como você, professor, professora, acalmar seus alunos. Muitos professores se questionam como dominar uma sala de aula agitada. O que colocar em prática para ajudar essas crianças a se acalmar? Se você colocar em prática essas dicas que eu vou dar aqui, vai ajudar muito já acalmar suas turmas. Vamos lá, as dicas? Primeira dica: se mantenha calmo. Você, professor, professora, se mantenham calmo, porque essa é a primeira dica. O comportamento do professor, ele influencia diretamente no aluno. Se a turma está agitada e o professor fala gritando para as crianças fazer silêncio, então isso não vai adiantar, vai fazer com que eles conversem mais alto ainda. Então a primeira dica é o professor, a professora se manter calma, não gritar, tentar falar o mais baixo possível para ver se eles baixam o tom de voz, se eles se acalmam. A segunda dica: faça ciclos de respiração antes de começar a aula ou quando eles estiverem muito agitados. Às vezes eu faço aqui também no reforço com meus alunos, respiração, eles respirar com calma. Eu faço também alguma dinâmica para eles fechar os olhos, pensar em algo que eles gostam muito. Então, essa é a segunda dica: manter um processo de respiração, conversar com eles, pedir para eles fechar os olhos e pensar em algo bom. Essa é a segunda dica. A terceira dica, gente, eu destaquei aqui, por isso que às vezes eu fico olhando, porque eu destaquei os pontos mais importantes que eu achei da pesquisa. Intervalos acalma a turma também. Isso para o fundamental. A professora de português está dando aula. Aí terminou a aula de português, vai entrar a professora de ciências, matemática. Então, essa professora que vai entrar, vai dar um intervalinho de 10 minutos para essas crianças conversarem, até ela começar a dar o conteúdo. Intervalos acalma a turma, ajuda os alunos a se acalmar e reduz a agitação. Nesse intervalo também pode ser a professora fazer uma roda de conversa de 10 minutos com eles, antes de colocar o conteúdo já para eles. Eu destaquei aqui, gente, 10 dicas. Vamos para a quarta dica: estabelecer regras e combinados. A gente na educação infantil faz muito isso. Os combinados a criança falar quando quer ir ao banheiro: posso ir ao banheiro, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.
me desculpa. Isso ajuda também as crianças a entender por isso que estão, porque faz com que a criança entenda que elas estão erradas, gritando, agitadas. Então, é bom o professor estabelecer combinados e regras. Toda vez que o professor entrar na sala, ele vai conversar o que é que quais são os combinados e as regras das suas aulas, né? As regras a seguir. Fazer silêncio, falar mais baixo. Então, o professor, professora, está nessa quarta dica é estabelecer regras e combinados. Na quinta dica faça alongamento, baixa a adrenalina e produz a dopamina, hormônio que dá a sensação de calma. Ou seja, o professor fazer alongamento, é um tipo de atividade física, mas que de forma diferente, fazer alongamento com eles, pedir para eles sentar, depois levantar, alongar os braços, as pernas. Isso também ajuda a criança a se acalmar. Por quê? Porque fazendo isso, a criança está produzindo dopamina, né? E essa dopamina, eu acho que é isso o nome, gente, porque agora me fugiu, mas eu acho que dopamina. É um hormônio em que dá a sensação de acalmar a criança. Então, as crianças que vão para a educação física, elas gostam muito porque tem esse processo de alongamento para poder ir para a parte de futebol, né, de jogar bola, isso tudo. Então, por isso que assim, até meus alunos falam muito que a aula preferida de educação física, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer exercício. E a nossa sexta regrinha controle o tom de voz. Seu tom de voz é fundamental no controle da sala de aula. A voz é uma ferramenta poderosa. E gente, muito. Porque às vezes a gente está tão estressado, com tanta tentando acalmar a criança, a turma, e não consegue. Então, muitas vezes, fala alto demais, grita, e isso não é o certo a fazer. Às vezes, quando as crianças estão conversando muito, eu começo a falar bem baixinho. Eu só falo assim, vou começar a falar, vou explicar o conteúdo, aí vou bem baixinho, até quando eu percebo que a sala toda do reforço está em silêncio. Então, controlar o tom de voz é fundamental também para ajudar as crianças, principalmente ajudar as crianças com necessidades especiais. E o tom de voz também, ele tem o poder de educar e muitas vezes tem o poder também de afastar a criança, de bloquear a criança, o aprendizado da criança. Sétima dica, né? Já vamos para a sétima. Música para acalmar a sala de aula. Escolher uma música, exemplo de ninar, uma música calma. Não pode ser uma música agitada, porque senão eles vão ficar mais agitados ainda. Então tem que ser uma música calma. A música também ajuda a acalmar as crianças. Oitava dica, brincadeiras. Brincadeiras para acalmar os alunos. A gente tem de ser brincadeiras leves, brincadeiras que não estimule a criança, porque se for brincadeira que estimule mais ainda a criança, então ela vai estimular, que eu falo, brincadeiras agitadas, ela vai ficar mais agitadas ainda. Então tem que ser brincadeiras que estimule a acalmar a criança, para a criança prestar atenção, entender. Sugestão dessas brincadeiras, eu até notei aqui, pode ser bolha de sabão, que as crianças gostam muito, brincar de estátua, porque eles vão ficar parado ali, não pode falar, não pode se mover, senão perde. Ou brincar de instrumentos musicais também. Então, assim, a gente já vê aqui que a música, a brincadeira, já ajuda muito a acalmar a criança. Elogiar, nona. A nona dica elogie boas atitudes. Gente, eu faço isso muito, muito com minha filha. Faço com meus alunos, faço muito com minha filha, assim, no dia a dia. Às vezes ela tá brincando no quarto, espalha os brinquedos. E
Eu peço para ela ajudar, né, colocar os brinquedinhos no cantinho certo. E quando ela faz algo assim, eu elogio, eu disse, muito bem, parabéns. E hoje, ultimamente, quando ela me pede alguma coisa, ou que eu faça alguma coisa, ela diz, parabéns, mamãe. Então, assim, o elogio, ele ajuda muito. Elogie boas atitudes. É, o elogio é uma forma de fortalecer a autoestima das crianças, ajuda no desenvolver, né, das suas habilidades. Então, o elogio, ele faz muito bem para a criança se sente bem, se sente segura. E vamos para a 10ª. Não grite. Como eu já falei, evite gritos. Eles não funcionam. Ao contrário, ele deixa os alunos mais nervosos e pode causar danos à saúde mental e física da criança. O grito, estudos mostram, eu tenho até um vídeo falando sobre gritos também. O grito estimula a criança a gritar, a ser violência. A criança que é constantemente gritada, ela cresce gritando com o pai, com a mãe, com os professores. Então, o grito, ele não educa. O grito, ele piora a situação, ele deixa a criança mais nervosa ainda. Então, como a gente já falou, fale baixinho. Tente controlar o tom de voz. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque é muita criança em sala de aula. A gente vê nas escolas públicas, sala de aula com 30 alunos, com 35 alunos. Então, é muita criança para uma professora só dar conta. Às vezes tem uma professora, um ajudante, porque é para ficar com aquela criança especial. Então, assim, o certo a fazer é falar baixinho com eles, tentar explicar o conteúdo baixo, porque você vai ver, quanto mais baixo você falar, mais baixo vai ser o tom de voz e a calma das crianças. Então, gente, eu espero que tenha ajudado você, professora. Se inscreve no canal novamente. Eu peço para você deixar o like, compartilha, e esse vídeo de hoje, algumas dicas eu dei para você acalmar sua sala de aula. Não é difícil se você colocar essas 10 atitudes em prática, com certeza você vai ter uma sala de aula menos agitada, uma sala de aula calma, e uma sala de aula que vai escutar você, professor, professora. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, e até o nosso próximo vídeo.